capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Livro desse profeta que, semelhantemente ao profeta Jonas, foi levantado pelo Senhor para profetizar contra Nínive, ou o reino da Síria. E essa manhã eu quero meditar com os meus irmãos sobre o Deus que se levanta contra a maldade. Curioso, porque quarta-feira nós estávamos lá em Nilópolis nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, e não tem como nós falarmos sobre Jonas e de alguma forma não lembrarmos de Naum, embora esses profetas de alguma forma eles não tenham profetizado no mesmo período. Pelo contrário, Naum ele vai profetizar contra Nínive 100 anos depois, aproximadamente. Então vamos meditar um pouco nesses 8 versículos do capítulo 1 do livro do profeta Naum. Oremos. Pai de amor, Pai bondoso, nós queremos te agradecer por podermos estar na sua casa e queremos pedir agora, Senhor, o auxílio do teu Espírito para que possamos compreender aquilo que está escrito e aquilo que é a sua proposta nessa manhã para nós. Que possamos não só meditar na sua palavra, mas que possamos entender aquilo que precisamos responder para a glória do teu nome. Seja conosco por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Naum capítulo 1, versículo 1, diz-nos assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Palavra do Senhor, você que pode se assente, querido. Pois bem, nós estamos diante de um texto que ele é pouco pregado nas igrejas. Provavelmente, em algum momento, você já tenha presenciado uma pregação dentro do livro desse profeta, ou a respeito desse profeta, mas o que nós podemos entender em consenso é de que pouco se fala sobre Naum. Naum vai profetizar no período ali da antiguidade, entre 663 até 612 a.C., quando o Império Assírio era dominante na antiguidade, ou naquele período, ou nesse período histórico. A Assíria era uma nação extremamente violenta. Não só nós vamos tomar conhecimento disso lendo o livro do profeta Naum, como lendo também o livro do profeta Jonas, ou outros textos do Antigo Testamento, em que nós temos a descrição das práticas
desse povo que era muito violento. A capital da Assíria era Nínive, e ela era conhecida pela crueldade praticada contra os seus inimigos. Em Nínive, nós temos na Bíblia Sagrada a descrição de torturas, de humilhação a outras nações que eram subjugadas, e de contextos em que esse povo espalhava o terror sobre as nações que eles dominavam. Curiosamente, após 100 anos do ofício profético de Jonas, Naum vai ser levantado pelo Senhor para profetizar contra esse povo, para profetizar contra este império. E ao que parece, pelo que nós vamos ver, não só no capítulo 1, mas em todo o livro do profeta Naum, e eu te incentivo a ler depois, o arrependimento desse povo ou dessa nação após a profecia de Jonas não permaneceu, ele não se sustentou. Uma geração vai passar e a cidade vai voltar para a corrupção, queridos. E aí Deus vai levantar esse profeta, vai levantar Naum. E o nome de Naum, o nome Naum, significa consolação ou conforto. E é engraçado porque o que vamos ver aqui no capítulo 1 é um pouco daquilo que Naum carrega no seu nome. Embora, em algum momento na leitura, nós percebamos que há uma mensagem dura. Há um sermão duro de Deus, há uma profecia dura. Mas nós vamos ver que também há um momento de consolo, em que Deus mostra que Ele também é consolo. Então é um texto em que nós vamos passear tanto pela ação misericordiosa de Deus, paciente de Deus, como também pelo juízo divino diante das práticas desse povo. Deus, aqui, de maneira direta, Ele estava deixando claro, por intermédio do profeta Naum, que Ele estava vendo a injustiça, e de que Ele não estava indiferente com essa injustiça, e iria intervir, e iria agir. Deus não age de maneira, ou não é um Deus indiferente a contextos de injustiça. Deus, Ele age. E aí, a primeira coisa que eu quero abordar com os meus irmãos aqui essa manhã, ou o primeiro grande ensinamento nesses versículos que nós lemos, é de que Deus, Ele é paciente, mas não indiferente ao pecado. Olha só o que o versículo 2 e o versículo 3 ensina para nós. Olha só como Deus, Ele usa o profeta Naum nesse texto, nos versículos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É uma leitura que, se nós nos aprofundarmos nela, nós vamos perceber ou notar uma estranheza. Por quê? Porque nós temos um Deus que começa informando, anunciando a essa nação que Ele é um Deus vingador. E depois nós vamos ver que Ele vai mostrar também que Ele é um Deus zeloso e vingador. E aqui, nesse momento, queridos, eu queria rapidamente fazer um passeio por essas expressões, embasando elas naquilo que diz o texto no hebraico. E aí a palavra vingador, a palavra hebraica para vingador aqui, ela significa uma vingança emocional. Ou seja, Deus aqui está mostrando para Nínive que Ele é um Deus que executa justiça contra
o mal. Deus não é explosivo. Deus, ele é justo. E aí nós vamos ver não só Deus usando o profeta Naum para Nínive, dizendo: eu sou um Deus vingador, eu sou um Deus que executo justiça contra o mal, como eu também sou um Deus zeloso. E aí quando Deus diz, por intermédio de Naum, que ele é um Deus zeloso, Deus está fazendo referência ou referindo-se à proteção da sua aliança. Ou seja, Deus é um Deus que executa a justiça contra o mal, mas também é um Deus que ama e que o seu amor, ele é santo. E assim como o marido, ele não aceita, ele não age indiferentemente com relação à infidelidade, Deus não tolera a idolatria e também a injustiça. E aí o que nós vamos ver nos versículos seguintes é o equilíbrio. Porque olha só o que vai dizer o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus começa usando Naum e dizendo: olha, eu executo o juízo contra o mal. O meu amor é santo. Eu não sou e não ajo indiferentemente à infidelidade e à vida na idolatria e na injustiça. Porém, eu também sou tardio em me irar. E aí é engraçado, por quê? Porque quando você olha as palavras hebraicas que são utilizadas aqui, nesse versículo 3, ou no início do versículo 3, quando Deus diz: o Senhor é tardio em irar-se, a expressão hebraica ali sugere narinas longas. Então é como se Deus estivesse dizendo: eu sou um Senhor de longas narinas. Deus está usando aqui uma expressão idiomática para mostrar para o povo que Ele é um Deus que demora a acender a sua ira. Deus é um Deus paciente. Deus não é impulsivo. Ele dá tempo para o arrependimento. É Deus dizendo: olha, eu sou zeloso, eu executo justiça contra o mal, eu não tolero a idolatria e a injustiça, porém vocês precisam entender que eu dou tempo para que vocês se arrependam. Eu dou tempo para que vocês reconheçam o mau caminho de vocês. As minhas narinas são longas. Eu sou um Deus paciente. Só que o texto não para por aí. Deus vai dizer: eu sou um Senhor tardio em irar. Eu sou um Senhor de longas narinas, mas grande em poder, e jamais tenho inocente ou inocenta o culpado. Ou seja, a sua paciência não anula a justiça. Deus é paciente, mas Ele também é justo. E aí, nós precisamos entender algo aqui, a partir da interpretação desse texto e do aprofundamento desse texto. E é algo que não só a gente, mas a geração em que nós fazemos parte precisa entender, queridos. E é de que o fato de Deus ser zeloso, paciente, não pode permitir que a gente interprete essa paciência de Deus como uma permissão para uma vida pecaminosa. As pessoas interpretam hoje a paciência de Deus como uma passividade para o pecado, para a prática do pecado. E o que Deus está mostrando para Naum aqui é dizendo: olha, eu sou tardio em me irar, eu sou um Deus zeloso, mas eu executo justiça contra o mal. Vocês não podem interpretar a minha paciência
como uma permissividade para que continuem pecando, mas o meu zelo e a minha paciência devem trazer uma consciência a vocês de que eu estou dando uma oportunidade para que vocês se arrependam. A demora no juízo divino, ou a demora no juízo divino, não significa a ausência desse juízo, irmãos. Nós interpretamos, de acordo com o nosso tempo e com a nossa lógica, uma demora na maneira de Deus executar o seu juízo ou a sua justiça. Mas o fato de, no nosso tempo, Deus está demorando para executar essa justiça ou esse juízo, não significa a ausência dele. Deus vê a corrupção, Deus vê a injustiça, Deus está de olho para a violência, Deus olha para a mentira, Deus enxerga os pecados que estão sendo colocados debaixo do tapete, e nada escapa dos olhos de Deus. Você lembra daquilo que disse o apóstolo Paulo? De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Então nós não podemos confundir a paciência de Deus, ou aquilo que nós entendemos como uma demora dele para executar o seu juízo, como ausência do juízo. Deus julgará os nossos pecados. Nós somos responsáveis por aquilo que praticamos contra Deus, e é isso que Deus está falando no início desse livro profético. Eu estou sendo paciente para que vocês se arrependam dos vossos pecados, para que vocês reconheçam os vossos maus caminhos. É isso que Deus está falando para Nínive, e é isso que Deus está trazendo para a nossa consciência essa manhã. Os nossos pecados serão julgados, os pecados desse mundo também serão julgados. Deus não está indiferente com a injustiça, Deus não está indiferente com a corrupção do governo, com a corrupção dos homens, com a corrupção dos órgãos de segurança pública. Deus não está indiferente à corrupção, à violência, à mentira, ao pecado escondido, aos escândalos. Deus não está indiferente. O fato de o juízo de Deus ainda não estar sendo executado em uma determinada escala, não significa a ausência do seu juízo, mas de que Ele está dando oportunidade para que reconheçamos os nossos maus caminhos, para que nos arrependamos dos nossos pecados. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, e que nós vamos ver aqui através da profecia, no início do livro do profeta Naum, é de que Deus controla toda a criação. Deus controla toda a criação. Olha só como o profeta vai continuar no versículo 4. A profecia, e Deus falando pela boca do profeta, Deus vai dizer o seguinte, ou o profeta vai dizer o seguinte: Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. O que é o mundo sem recurso hídrico? O que é o mundo sem água? Deus está dizendo: eu repreendo o mar, eu faço secar e esgoto os rios. E aí nós temos a citação de alguns lugares aqui: desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros, ou seja, os pequenos montes, os pequenos morros, se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas por ele derrubadas.
O profeta, ele vai começar mostrando que Deus é um Deus zeloso. Ele vai mostrar para nós que Deus executa a sua justiça contra o pecado. E agora, ele vai esclarecer para Nínive, e o que é de ensinamento importante para nós, que Deus controla toda a criação. Quando Deus, ou quando o profeta diz que o Senhor é tardio em irar-se, nós vamos ver também, através do profeta, uma afirmação, no versículo 3, ou a partir do versículo 3, ou da parte B do versículo 3, de que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, mostrando como Deus não é controlado pelas circunstâncias. E além de o profeta afirmar que Deus não é controlado pelas circunstâncias, porque Ele tem o seu caminho na tormenta, ele vai mostrar que Ele governa todas as coisas. E aí ele vai começar o versículo 4 afirmando: Ele repreende o mar, como aconteceu com Moisés. Ele repreende o mar. Como Deus se expressou na sua encarnação e na sua grande e culminante revelação em Cristo Jesus, quando Ele repreende o vento e a tempestade diante dos discípulos. E esses cenários juntos com esse ensinamento de Naum mostram para nós, queridos, que o Senhor tem autoridade sobre toda a sua criação. Deus controla toda a sua criação, Deus governa todas as coisas, e é por isso que nós precisamos entender que nada passa oculto e escondido perante os olhos do Senhor. Deus está vendo todas as coisas, porque Ele governa sobre todas as coisas. E para intensificar isso, nós vamos perceber os simbolismos dos lugares. Lembra quando nós começamos a ler o versículo 4, nesse segundo ponto, em que Deus controla toda a criação, que eu citei os lugares, que Naum faz citação de lugares: Bazã, Carmelo, Líbano, regiões extremamente férteis. E aí, para essas regiões extremamente férteis, qual vai ser a palavra de Naum? Esse Deus que repreende o mar e o faz secar. Esse Deus que esgota todos os rios, Ele também faz desfalecerem Bazã, Carmelo e o Líbano murcha. Ou seja, até essas regiões mais férteis para vocês, elas desfalecem diante do poder desse Deus que governa todas as coisas. Regiões que representavam prosperidade e abundância, caem diante do poder desse Deus, desfalecem diante do poder desse Deus, pedem a sua força diante do poder desse Deus. E aí, diante disso, Abacuque, ou melhor, Naum, melhor dizendo, que eu estou com o profeta Abacuque na cabeça durante essa semana também. Naum, ele deixa claro: se Deus tirar a sua bênção, se Deus retrair a sua bênção de nós, até os lugares mais férteis secam. Até os lugares mais férteis secam, queridos. E aí o versículo 6 começa com uma pergunta: quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Quem, irmãos? Qual é a resposta que nós devemos dar a essa pergunta? Ninguém. Ninguém escapa de Deus. Ninguém tem poder, nenhuma potência humana, nenhuma autoridade terrena. E é isso que Deus está fazendo com que Nínive e a Síria entenda. Porque a Síria
E Nínive, como todo o império da antiguidade, pensava ser intransponível, invencível. Mas Deus está dizendo: vocês vão cair. Quando eu executar a minha justiça, vocês vão ver que vocês não são tão poderosos quanto vocês pensam. E é o que vai acontecer com a Síria, como aconteceu com diversos outros impérios na antiguidade. A Síria cai em 612 a.C. E a profecia de Naum se confirma através desse evento histórico. Não existe poderio humano que possa subsistir diante do poder do nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para determinados gigantes e pensamos: é intransponível, é invencível, é impossível de ser encarado. Nós olhamos para determinadas circunstâncias e dizemos: é grande, tão grande a ponto de não mudar, de não ser transformado. Mas Deus tem o poder de derrubar até aquilo que possa parecer impossível aos nossos olhos. Essa manhã, diante da sua palavra, Deus está mostrando para nós que Ele governa toda a criação, meu irmão e minha irmã. E não há parte da criação que seja tão poderosa diante dos nossos olhos que não possa desfalecer diante do poder que a criou, que a estabeleceu. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhum problema é maior do que o Senhor. Nenhuma autoridade está acima de Deus. Nenhum de nós que estamos aqui essa manhã somos tão poderosos a ponto de olharmos para o Senhor e questionarmos se Ele tem poder para fazer alguma coisa. Ele tem todo o poder, porque Ele governa sobre a sua criação. Então não há impossíveis para Deus aqui essa manhã. Você pode olhar para uma situação e ver que aos seus olhos ela é intransponível para você. Para o seu Deus não. Deus governa sobre todas as coisas. E é isso que Deus está dizendo para Nínive, por intermédio do profeta Naum. Deus também vai mostrar no versículo 7, que Ele é um Deus que mesmo julgando protege. Deus protege. Versículo 7, para a gente caminhar para o final. O profeta Naum vai continuar dizendo: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, o Senhor serve de fortaleza, ou seja, Ele é a fortaleza. E o que mais? O Senhor conhece os que nele confiam. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza, e o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Olha só essas três verdades, como elas são importantes para nós. Então, no mesmo texto em que Deus está fazendo-se conhecer como aquele que é zeloso e que executa justiça contra o pecado, como aquele que governa toda a criação, também está confortando esse povo que está recebendo essa mensagem de juízo, dizendo: eu sou bom, eu sou fortaleza, e eu conheço aqueles que confiam em mim. O Senhor é bom. Quando Deus afirma que Ele é bom, Ele está dizendo: eu sou belo, eu sou agradável, eu sou perfeito, eu sou benéfico. Ou seja, Deus não apenas faz o bem, Ele é o próprio bem, Ele é a essência da bondade. Não existe outro ser essencialmente, plenamente bom, a não ser o Senhor.
O Senhor é bom, queridos. O Senhor é fiel. O Senhor é belo. O Senhor é agradável. É Deus falando por intermédio de Naum para Nínive e para nós aqui essa manhã. Tudo que eu faço é perfeito, porque eu tenho caminho no meio da tormenta. Tudo que eu faço é belo, é agradável. Você é pecador, mas eu sou perfeito. Você é pecador, mas eu sou agradável. Eu sou bom. Eu não faço apenas o bem, eu sou o próprio bem. Deus também é fortaleza, porque é isso que o profeta Naum vai dizer: eu sou fortaleza, eu sou abrigo, eu sou aquele que te fortifica, eu sou o lugar seguro. Não é um esconderijo improvisado, é uma cidadela, uma fortaleza inabalável. E por último, Deus conhece os seus. Não é algo relacionado a uma intelectualidade ou a um conhecimento intelectual. É um conhecimento íntimo. Deus conhece os seus no mais profundo, no âmago daquilo que é o seu ser. Porque Ele tem um relacionamento íntimo com o seu povo. Ele conhece aqueles que pertencem a Ele. Então, se Deus conhece aqueles que pertencem a Ele, isso significa que Ele conhece as nossas lágrimas. Ele conhece as nossas angústias. Ele sabe das nossas lutas. Ele conhece e ouve as nossas orações silenciosas também. E talvez, querido, querida, você esteja vivendo dias difíceis. Essa semana talvez não tenha sido das melhores semanas para você. Mas você não está abandonado, eu não estou abandonado, nós não estamos abandonados. Nós não estamos esquecidos para o Senhor. Nós não estamos sozinhos, Ele nos conhece. E para a gente encerrar, Naum, através da sua admoestação, através da sua anunciação, ele vai mostrar como o juízo divino aponta para Cristo. Versículo 8, é o último versículo que nós lemos. Naum vai dizer: e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Existem duas possibilidades das quais esse texto aponta quando nós conseguimos entender a importância de Cristo para as nossas vidas e para a redenção de cada um de nós. Esse texto aqui é um texto que mostra que existem duas possibilidades para a humanidade. Ou Cristo recebe o juízo em nosso lugar, ou nós receberemos o juízo pelos nossos próprios pecados. Só que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Cristo suportando a ira que deveria recair ou cair sobre nós. Como diz lá no texto de Isaías 53. Misericórdia e juízo.
Aparentemente, são duas realidades que são opostas. Mas a cruz, nós vemos esse equilíbrio entre misericórdia e juízo. Por quê? Porque a cruz permite esse encontro perfeito entre o juízo e a justiça de Deus e a misericórdia e a graça de Deus. Olha só como se Deus é maravilhoso, queridos. E é isso que a humanidade precisa entender. O poder da cruz. De que todos nós estávamos fadados à perdição. De que todos nós éramos alvos do juízo, da ira de Deus. Mas através da cruz, houve um equilíbrio entre graça, misericórdia, justiça e juízo. Para que nós pudéssemos ser absolvidos, justificados mediante a fé. Para desfrutarmos da paz com Deus, o nosso Senhor. Então, já no Antigo Testamento, através dos profetas, Deus já deixava claro para as nações, para a humanidade, que Ele é paciente, a ponto de considerar que nós devamos nos arrepender dos nossos pecados, mas isso não o delimita, porque nele não há limites de executar a sua justiça, porque Ele governa toda a criação. E também conforta aqueles que reconhecem todo o seu poder e a sua fortaleza e confiam nele. E o símbolo de tudo isso é o fato de Ele ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos, na nova aliança, desfrutar não só desse choque de consciência de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas de que podemos, a partir do arrependimento dos nossos pecados, nos achegar com confiança diante dEle, reconhecendo a sua bondade, que nos fortalece, e que nós podemos confiar nele de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Que Deus abençoe você, em Cristo Jesus. Queridos, vamos para as classes, fiquemos-nos de pé, por favor. Feche seus olhos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que a graça e o amor de Deus, a consolação e todas as bênçãos do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com a igreja aqui presente. Amém. Deus te abençoe.